Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa O Peso da Saúde. Nesse programa, o objetivo é o seguinte: o objetivo é dar conhecimento, fornecer conhecimento para a gente se conhecer melhor no sentido de saúde, de otimizar a nossa saúde. E se a gente otimizar a saúde, a pele melhora, o cabelo melhora, a gente melhora a obesidade, gordura corporal, e é muito interessante isso. Então eu quero passar isso para você. Combinado? E hoje o tema é o seguinte: eu escolhi um tema muito da moda e que é importante a gente falar, a gente ter conhecimento sobre isso, que são sobre o tema dietas. Dietas restritivas são insustentáveis para emagrecer com saúde. Deixa eu compartilhar minha tela, que vocês vão ter mais, vão entender melhor. Um momentinho só aqui. Vamos lá. Aqui o tema então é esse: dietas restritivas são insustentáveis para emagrecer com saúde. Mas como é que é isso, Henrique? Como é que me conta melhor a respeito disso aí? Então vamos lá. Dieta, deixa eu começar a nossa apresentação aqui. Eu vou falar sobre dieta e emagrecimento saudável. Né? Por que dieta elas são insustentáveis para a gente ter realmente um emagrecimento saudável e duradouro, principalmente? Alguma coisa que dure. Né? Deixa eu me apresentar novamente aqui. É interessante, né? A gente acha que você já me conhece, a gente fica achando que todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou Henrique Coura, eu sou médico, eu sou formado há 28 anos e estou aqui para ajudar com informação e com conhecimento. Combinado? Então vamos lá. Todas as dietas funcionam por um período. Isso é verdade. Todas as dietas, elas funcionam, elas dão resultado, independente do tipo de dieta que você fizer, mas por um período. E por que isso acontece? Da onde que vem isso? Por que uma dieta funciona durante um tempo, depois para? Você já deve ter visto isso. No consultório eu vejo isso todo dia, paciente falando que fez determinado tipo de dieta, foi muito bom no início, mas depois de um tempo não se sustentou. Não sustentou, ela não conseguiu fazer mais. E às vezes faz 6 meses e emagrece 18, 19 quilos, é uma porcentagem boa da massa corporal, porém não se consegue fazer a sustentabilidade daquela dieta. Como é que você sustenta uma dieta, então? Se é que tem jeito de sustentar uma dieta. E olha que interessante. Deixa eu desenhar aqui, que isso aqui me faz ter mais foco para eu não ficar elucubrando demais e falando demais. Eu já falo rápido, né? Então, mesmo dietas totalmente opostas, um momentinho que aqui eu errei. Isso aqui é bacaninha de mexer, mas tem a ciência. Tem a ciência. Vamos lá. Mesmo dietas totalmente opostas funcionam. Como assim, Henrique? Dietas opostas. Dietas opostas que eu falo, tem dieta baseada em comer pouca caloria, pouco carboidrato. Ou, por exemplo, low fat. Low fat é baixa gordura, uma dieta de baixa de gordura, que é, na verdade, uma dieta de tentando botar os integrais. Por exemplo, pão integral, vegetais, alimentos integrais na sua maioria, mas que tenham baixa gordura. Isso é um tipo de dieta feita, funciona. Tem trabalho científico mostrando que ela funciona. Né? E agora? Mesmo a dieta high carb, que é o contrário da low carb, também funciona. Que é a dieta high fat, que é a dieta high alto, né? Alto teor de carboidrato, funciona. Alto teor de gordura, funciona. A dieta cetogênica, que é uma dieta low carb, né, de baixo carboidrato, mais rigorosa um pouquinho, com menos carboidrato ainda, também funciona. Mas vem cá, todas as dietas funcionam, mas então onde é que está a ciência aí? Onde é que está o grande diferencial dessas dietas? E por que todas funcionam? E por que eu não sustento? Qual que é o grande problema disso? Aí que está a chave do negócio, a chave da questão. Aqui ainda continua. Dietas de alta proteína, de baixa proteína, também funcionam. Então, dietas, no geral, funcionam. Por isso que você vê, dieta virou uma indústria, né? Dietas, e tem outras dietas também que são muito interessantes, né? Dieta da sopa, dieta do shake, e tem dieta de South Lake Beach, né? Tem dieta de tudo quanto é jeito. Então, por quê? Por que essas dietas funcionam? Por quê? Onde é que está, né? E daí? Todos os tipos. Ah, aqui eu escrevi errado. Me desculpem. Dietas. Dietas da sopa, dietas do shake. Onde que está a ciência? Onde que está
Onde é que a gente está errando aqui, então? Já que todas funcionam, vamos fazer qualquer uma, né? Seria interessante fazer qualquer uma dieta, se todas funcionam. Então, vamos lá. Estranho é o que eu falei. Estranho é que elas funcionam. Funcionam sim. Mas elas funcionam como? Durante um período de tempo. Elas não são sustentáveis. Você já viu que tem gente que chega no meu consultório e já fez 4, 5 dietas e não aguenta mais e quer, na verdade, às vezes quer até uma pílula mágica, né? Que é uma coisa, que é um remédio, que não é também sustentável, né? Você dá remédio para uma dieta, isso não tem porquê, né? Na década de 70, por exemplo, a gente não tinha essa crise de obesidade. E a obesidade, na verdade, é um sintoma, né? É um sintoma que a saúde vai mal. A gordura localizada abdominal é um sintoma que a gordura vai mal, como aconteceu comigo. Eu comecei a estudar muito sobre alimentação, sobre nutrição, sobre dieta, sobre calorias, sobre insulina, pâncreas, depois que eu tive um problema intestinal e que me fez estudar, porque eu via que havia alguma coisa que não estava batendo, né? Então, as dietas, gente, normalmente elas são o quê? Dietas são restritivas. Se você for ver, todas as dietas, elas são restritivas. Elas restringem determinada coisa. Por exemplo, dieta low carb, pouco carboidrato, restringe o carboidrato. Low fat, restringe gordura, de pouca gordura. De alta proteína. Se você aumenta a proteína, você tem que restringir outra coisa. Se aumenta a gordura, você tem que restringir uma das coisas. Então, é sempre tá naquela questão de você ter que restringir alguma coisa. E quando você restringe alguma coisa, você cria uma certa monotonia, porque diminui a quantidade de variedade de coisas que você pode alimentar. E o nosso organismo é uma coisa muito, muito ampla, no sentido assim, de muitos sensores para tudo. E esses sensores, eles vão. Quando você fala para você que não pode, aquele não, ele é muito enfático. Né? Eu acho muito interessante no consultório, às vezes a pessoa chega assim, nossa, minha filha, é um exemplo diferente do que eu estou falando, mas como que o psicológico, ele afeta tudo. Por exemplo, vamos supor que chega uma pessoa no consultório com um piolho. Nossa, minha filha está com piolho. E só de pensar que ela está com piolho, minha cabeça já começou a coçar. Então, só de eu falar em piolho aqui, a sua cabeça, às vezes, já começa a coçar. Falei, gente, será que eu estou com piolho? Então, olha como é que loucura isso, né? O que é o nosso, nós temos vários sentidos, né? A visão, o tato, o paladar, o olfato. Então, tudo isso, se for muita monotonia, a gente vai acabar perdendo como é que eu posso dizer? Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira diferente. Quando você restringe demais determinada coisa, são tantos sentidos que fica só um sentido em evidência. Então aquilo vira monótono e você não quer mais. Deu para entender? Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho essa explicação aqui. Então, o que eu coloquei aqui? Dietas são restritivas em sua concepção. Quando você fala de uma dieta, a concepção dela é aquilo que eu disse. Ela está te restringindo alguma coisa. E existe uma monotonia, menos variedades. Qualquer tipo de dieta, né? Mesmo dietas mais liberais, tem menos variedade para você alimentar. E dietas, então, mais restritivas ainda, aí que você até emagrece rápido, porque restringe tanta caloria, né? Porque a dieta hoje é muito baseada em caloria ainda, e isso faz com que você realmente perca peso. Mas perca peso, mas não sustenta. Vai ter uma hora que você não aguenta aquilo mais. Mesmo dietas que não são tão restritivas assim. Vamos passar para frente, que a gente tem que dar uma solução, né? E eu quero chegar aqui num ponto que isso tem solução. Eu vou dar um exemplo aqui da década de 70. Na década de 70, se você observar, eu tenho fotos, né, da época da praia na década de 70, do centro de Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte, do centro de Belo Horizonte, a gente vê vídeos do centro de São Paulo. Se você observar, você não vê aquela quantidade de obesidade, né, nas pessoas. A gente não nota isso nessa década. Mas qual que era a diferença, então? O que aconteceu de lá para cá? Naquela época, não existia muita facilidade de você, a qualquer hora, comer. Tinha variedade? Até tinha variedade, mas não é a variedade que tem hoje. Você vai no supermercado, você vê aqui uma fileira de lanches, tem coisa lá que você não sabe nem falar o que é. Né? Tem coisas facílimas de você pegar, comer rapidamente, né? De você e ter vontade de comer, porque o cheiro dá vontade de comer. Então, assim, o olhar faz você ter vontade de comer. Na década de 70 não existia isso. Tinha menos facilidade da gente comer,
uma coisa que é importante, a gente tinha menos facilidade de comer e de comer o tempo todo. Então a gente tinha menos facilidade de toda hora beliscar. Por quê? Também tinha menos variedade de lanche. Você lembra, na minha época, eu estou com 53 anos, na minha época, a gente ia para o colégio, o lanche era um lanche basicão, deixa eu ver se eu até coloquei aqui, deixa eu ver. Tá, não, por enquanto, não, aqui, ó. Então, era um lance básico, né? Era um pão de forma com salame, queijo e um suco. De vez em quando levava fruta. E era aquilo todo dia, mesma coisa, todo dia, mesma coisa. Você chegava em casa com aquele lanche, a mãe falou, mas você não comeu não? Mas você enjoar, no começo você vai bem, depois você enjoa daquilo. Você não quer, não tem nem fome. Não tem, a fome passa, na verdade, né? E aí entra aqui, por que a gente come, né? Ou a gente realmente está com fome, né? O organismo está pedindo nutriente, porque a gente está precisando de nutriente, a gente está com fome, ou a gente come pelo prazer, pelo sabor gostoso do alimento. É aquela vontade de comer que é diferente de fome. Então a gente tem que diferenciar muito bem isso, até na cabeça da gente, né, gente? Porque fome é uma coisa, vontade de comer é outra, né? Então a gente come por dois motivos. Ou a gente está com fome, ou a gente está com vontade de comer por causa... É um desejo, na verdade. É um desejo pelo sabor, pelo paladar, pelo cheiro. E é aquilo que o alimento nos dá prazer. Dá prazer. Né? A gente tem vontade de comer aquele cheiro. Quando a gente passa na porta de uma padaria, a gente vê aquele cheirinho, dá vontade de entrar e comer alguma coisa. Só que você não está com fome. Você está passando batido ali e você não está com fome. Mas dá vontade de comer. E o cérebro é impressionante. E a indústria joga isso com a gente. Né? A gente cai nessa armadilha aí. Então, você olha um sanduíche desse aqui, sanduíche bonito, dá vontade de comer o danado, né? Dá vontade, tá bonito, tá saboroso, mas vai comer isso todo dia. Um sanduíche natural. Coma sanduíche natural todo dia, todo dia, todo dia. Vai chegar uma hora que você não aguenta ver sanduíche natural na frente mais. Você não aguenta, né? Isso que eu falo que é a monotonia. Vamos supor que tem uma dieta do sanduíche natural, que seria essa. Você aguenta um tempo, depois você não aguenta mais. Vira uma monotonia, vira o mesmo sabor, mesmo sendo um sabor gostoso. Entendeu? Restringir o alimento faz essa monotonia. Então, a tal da dieta da sopa, eu tenho até dó, sabe? Tenho mesmo, gente. Não é brincadeira, não. Eu tenho dó da dieta da sopa. Por quê? Primeiro, o sabor no começo, só se você botar um tempero bacana, tem sopa. Minha mãe fazia sopa gostosa. Aqui em casa, minha esposa faz umas sopas gostosas. Mas viver de sopa, não dá. Então, dieta restritiva não dá para ir para frente. Ah, mas eu faço um determinado tempo, eu faço uma dieta restritiva, eu chego no peso que eu quero, depois eu volto. Uma dieta menos restritiva. Não funciona. Não funciona. Dietas não funcionam porque elas restringem de uma maneira ou de outra alguma coisa. Entendeu? E o nosso organismo é tanta força de vontade que você tem que ter para fazer uma dieta, e não é baseado em força de vontade, não é baseado em sofrimento. A gente não evoluiu dessa maneira, né? Fazendo dietas específicas. E a gente não evoluiu também com essa quantidade de lanche que a gente tem aí para a gente comer qualquer hora. Né? A gente era caçador, coletor, então não tinha uma caça toda hora para a gente conseguir pegá-la. E não tinha fruta toda hora. A fruta você tinha que caçar a fruta, procurar a fruta. Então você tinha um período sem alimentar, entendeu? Não era essa coisa de alimentar o tempo todo. Então a gente tem que ver isso tudo. Realmente facilitou demais essa questão de alimentar, mas a facilidade aqui no caso, ela deu uma desestabilizada na nossa evolução, vamos dizer assim. Mesmo alimentos muito viciantes, eu não sei se vocês sabem, tem algumas fábricas, por exemplo, fábrica de cookies, né? Fábrica de biscoito, fábrica de chocolate. Tem fábricas de chocolates que elas liberam para as pessoas, para os funcionários, comerem à vontade. À vontade. A pessoa está na fábrica de chocolate, quando ela chega ali, ela vê aquele cheiro de chocolate, assim, para não ter nenhum problema de a pessoa ficar com tanta vontade, mas saber que não pode comer. Então é liberado para ela comer chocolate. Eu conheço duas fábricas de chocolate que têm essa política, né? Isso também está na política de várias fábricas de cookies, de alimentos, de lanches. Você imagina, o seu dia numa fábrica de chocolate e não podendo comer. Quando você libera para o funcionário, para a pessoa que está fazendo aquele chocolate, não, você pode, na hora do intervalo, pode comer a quantidade que você quiser de chocolate. Está à disposição.
A primeira semana a pessoa vai se deliciar com o chocolate, vai achar a coisa melhor do mundo, né? Nossa, estou aqui comendo chocolate, vai até falar para os amigos, né? Os amigos, eu trabalho na fábrica tal, lá eu como chocolate do tanto que eu quiser. Do tanto que eu quiser, é uma coisa tranquila. Isso vai uma semana, vai 2 semanas, vai 3 semanas, vai chega uma hora que ela não, o cheiro nem não está tendo vontade mais. Ela pode ser até chocolatra. A pessoa vai deixar, não vai ter mais vontade de comer aquilo. Não vai ter. Mesmo os alimentos muito viciantes, se eles ficam sempre a mesma coisa, cai na monotonia. E essa monotonia, você não tem mais prazer, o prazer acaba com aquilo, entendeu? Isso é muito interessante. Então, por que? Aqui é a grande pergunta, e a pergunta que eu vou responder para vocês daqui a pouquinho. Então, por que essas dietas falham? Então, qual que é o motivo da falha dessas dietas? Porque elas limitam o prazer de comer. A dieta limita o prazer de comer. Elas criam essa monotonia, essa falta de variedade, e limitam o prazer de comer, porque comer não é só alimentar o organismo, não. Tem que alimentar a mente, né? A mente no sentido de prazer. A gente tem que ter o prazer é que faz a gente ir atrás do comer, né? Então, ter fome, a gente tem que ter vontade de comer. Não é à toa que a gente tem papilas linguais para a gente saborear, para a gente ver o sabor daquilo, e um sistema nervoso com sensores específicos para isso. Nosso sistema nervoso, quando você coloca um doce na boca, você sabe que é doce, né? As papilas linguais mandam aquilo até para quê? Para começar a digestão e para dar o sinal para o pâncreas liberar o que precisa, né? Que é insulina, o glucagon. E aqui eu vou te falar que o importante aqui, o pâncreas ele é fantástico nisso, nesse controle sensorial, principalmente pela liberação da insulina, que eu acho que uma hora que você conhece o que a insulina faz no organismo, aqui que está o conhecimento. O que a insulina faz no organismo depois que você alimenta é a chave de todo o processo alimentar. É a chave. Claro, tem dezenas de outras coisas junto com isso, mas essas dezenas de outras coisas, elas estão relacionadas com a insulina. Entendeu? Então, por que a dieta fala então? Porque limita o prazer de comer. Você fica sem... Você pode até adorar determinado tipo de comida um tempo, depois você enjoa. Tem aqueles alimentos que não enjoam, mas é que você tem uma combinação de alimentos. Se for sempre a mesma coisa, se você não fizer uma combinação, um rodíziozinho de alimento ali, você vai ficar monótono, vai ficar uma coisa monótona. Você vai ter prazer. Você tem que ter prazer alguma hora da alimentação. Então, quando a gente olha aqui e compara o período que a gente não via essa crise de obesidade que a gente está tendo agora, eu ponho a década de 70 que está perto da gente, mas antes disso ainda, aí que não tinha mesmo, mas a década de 70 foi um marco, porque foi um marco, foi a partir de 77 que houve muito a questão de, começou muito ter muito alimento disponível, muito alimento, muito carboidrato artificial disponível, muito lanche, muito açúcar, muito snack. Então, na década de 70, não havia, aqui o slide é basicamente isso, na década de 70 não havia essa explosão de obesidade que a gente vê hoje. E essas doenças relacionadas à obesidade. Quando eu coloco obesidade e doenças relacionadas à obesidade, é muito importante a gente saber que a obesidade, na verdade, que é a gordura localizada principalmente, a gordura localizada, principalmente na região hepática, região abdominal, ele é um sintoma, não é uma causa. A obesidade não causa o problema. A obesidade já é um sintoma do problema. Se você tem gordura abdominal, você já tem um problema. E você tem que corrigir esse problema. O difícil, por quê? Você acha que não, porque você não sente nada. Porque enquanto não chegar num ponto que o seu pâncreas ele não consegue mais jogar o tanto de insulina suficiente ali para você não ter, né? Porque o pâncreas, o organismo é sábio, ele vai tentando ajustar o metabolismo, vai tentando ajustar, vai aumentando a insulina, vai aumentando a insulina. Chega uma hora que você cria uma resistência a essa insulina. Esse é que é o grande problema da obesidade e dessa crise de obesidade que a gente vive, né? Eu coloquei uma fita, tem gente que nem conhece isso aqui, né? Essa fita cassete aqui. Fita cassete é uma coisa que já extinta, né? Mas é do meu tempo, é do meu tempo. Então, gente, não havia essa explosão porque não existia lanche toda hora. Não existia lanche toda hora. Eu lembro, e era interessante, que era diferente. A minha mãe falava assim comigo, em determinada época da tarde, né? De tarde. Meu filho, não come isso agora não, que vai atrapalhar o jantar. Então, não tinha uma coisa fácil para você pegar e beliscar e comer.
né? Esse beliscar e comer toda hora é complicado. É lá que nós vamos chegar. Então, quando a gente olha e compara essas décadas, sem essa explosão de obesidade, vamos dizer assim, que virou quase uma epidemia de obesidade, o que acontece? Hoje tem uma variedade incrível, né? Você vê em qualquer lugar, em qualquer cidade, a menor que seja, tem a variedade demais. Fast food, que é aquele alimento rápido, tem em todo lugar. Todo lugar tem fast food, que seja um fast food de marca ou um fast food de uma carrocinha lá com fast food. E comer o tempo todo, que esses lanches a qualquer hora. Então, hoje, o grande problema nosso é esse. Na verdade, isso é uma variedade de problemas, né? Isso é uma variedade de problemas. Por quê? Variedade de alimento, que é fácil, você tem fácil acesso. Esses alimentos são teoricamente mais baratos, né? O fast food é aquela comida que você come rápido, e não só que é uma comida que fica pronta rápida. Sabe qual que é o problema desse fast food? E, na verdade, sabe qual que é o problema de quase toda alimentação hoje? Mesmo que não seja o fast food, aqui é uma alimentação que você faz em casa, é que se você come rápido, ela não é só preparada rapidamente, você come muito rápido, você não dá tempo de mastigação. Olha que coisa boba, gente. Minha mãe falava isso, mastiga, menino, mastiga um pouquinho mais. As avós da gente, isso é uma coisa que a gente já sabe, naturalmente. A gente está tendo pressa até para comer. A gente não vê nem que comeu, a gente engole a comida, a gente não mastiga. Essa seria uma hora de prazer, seria uma hora da gente saborear. Tem hora que eu vejo pessoas que, nossa, adoram um chocolate, pega um chocolate, põe na boca, dá 3 mastigadas, já engole. Quer dizer, já que vai comer o chocolate, que é para ter uma saciedade mais psicológica do que tudo, aproveita aquela hora, saboreie o alimento, saboreie todo o alimento, né? Todo o alimento. Mastigue. Mastigar quanto, Henrique? Mastigue, você tem que, pelo menos 20 mastigadas você tem que dar. É engraçado que antigamente, na hora que eu ia almoçar, eu dava uma garfada e começava a mastigar e depois eu já dava outra garfada com Gente, é impressionante. Você tem que botar isso no começo. Virou tão automático comer rápido que você tem que voltar a desautomatizar essa rapidez. O fast food é a rapidez de fazer a comida e a rapidez de comer, de alimentar mesmo, de botar a comida para dentro. Se você não mastigar direito, não começa a digestão direito. E é uma confusão. E hoje a gente tem essa facilidade muito grande aqui, muito grande mesmo, de isso aqui é lanche, isso aqui é lanche, isso aqui é lanche, isso aqui é lanche. O que eu quero dizer com lanche? Você pode comer qualquer hora, né? Você pode beliscar. O beliscar é o problema. Se você tiver 3 refeições bem feitas, primeiro que você não vai ter fome, você vai ter a vontade de comer. E essa vontade de comer te dá, por quê? É o cheiro, é ter perto aquilo ali. Isso vicia, gente. Isso vicia mesmo, né? Vicia igual álcool, igual droga. Então, o grande problema nosso hoje em dia é o tal do fast food. Fast food é aquele alimento que é fácil de comer e que você come rápido demais e a qualquer hora do dia. Isso é o grande problema. Se a gente atacar isso, a gente resolve, eu falo que 80% da coisa. Então, qual que é a solução? Já que a gente precisa, a solução não é falta de força de vontade, não, ou ter força de vontade. O que eu quero dizer aqui? Muita gente imputa na pessoa que está tentando perder peso, fala assim, você não está fazendo a dieta direito, você não está conseguindo seguir a dieta, isso é culpa sua. Isso é uma judiação, você está culpando a própria vítima, né? É falta de informação e falta de orientação. E hoje, eu confesso, eu fui mal orientado, mal informado por colegas quando eu tive um problema de saúde, da alteração intestinal. No final das contas, você vê que existe uma má informação. E a pessoa, depois de anos de estudo, por exemplo, eu tenho 28 anos de formado. A coisa mais boba que tem no mundo é falar assim, gente, não é mais desse jeito, não. Eu fiz aquilo ali, mas hoje é desse jeito. Eu fazia errado. Quase ninguém dá o braço a torcer. E a gente tem que ter humildade de dar o braço a torcer e falar assim, mudou. Eu estava fazendo uma coisa que na época que eu aprendi era assim. Eu estava fazendo o que eu achava certo. Mas eu cheguei à conclusão que isso é a pior coisa que você pode fazer. Então, assim, informação é muito importante. Então, eles jogam a culpa na força de vontade. Você não tem força de vontade para emagrecer, você não está seguindo a dieta. Se fosse isso, estava fácil demais, né? Mas será que todo mundo está sem força de vontade no mundo? Será que essa crise de obesidade é que ninguém tem força de vontade? Eu falo até pelo contrário, é uma beleza. Não tem jeito de você brigar com seus hormônios, não.
sabe? Os seus hormônios são mais fortes do que a sua força de vontade. Então, a solução não é ter força de vontade. Não é isso, tá? A culpa não é da falta de força de vontade. Isso é uma coisa assim que você tem que deixar clara mesmo. Por quê? A solução é alimentação intermitente. Falou, Henrique, mas o que é isso, alimentação intermitente? Eu já vi falar no tal do jejum intermitente, mas o que é uma alimentação intermitente? O jejum intermitente não deixa de ser uma alimentação intermitente. Intermitente é que você dá espaço entre uma alimentação e outra. Então, é o que a gente fazia desde sempre, né? Desde quando os nossos antepassados, até dos nossos ancestrais. Antepassado eu falo há algumas décadas atrás, ancestrais é da nossa espécie, né? Então, alimentação intermitente, guarda esse termo, gente. Esse é um termo que eu estou usando muito, que eu gosto muito, porque você tem que alimentar, né, com alimento de verdade, tá? Alimento de verdade mesmo. E intermitente é que você vai ter que dar um tempo entre uma alimentação e outra. Você é não comer o tempo todo. O que é? Ah, mas eu não como o tempo todo. Não, eu como de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas, infelizmente, é o tempo todo. E eu falo que quando eu fazia muito procedimento para tirar a gordura localizada, procedimentos estéticos, né? Como criolipólise, radiofrequência, eu fazia esses procedimentos e tinha uma pessoa que orientava esses meus pacientes, que era um nutricionista na época, e para quê? Para que o procedimento durasse mais, né? A gente fizesse as sessões e o procedimento durasse mais tempo, a perda de gordura abdominal. Só que aquilo ali era muito fugaz, porque a orientação não era adequada. Infelizmente, a orientação não era adequada. Por quê? Essa alimentação, a orientação era comer de 3 em 3 horas e fazer exercício físico. E comer menos de 3 em 3 horas e fazer exercício físico. Essa orientação é a mesma orientação que você dá para alguém que você quer que ele tenha fome. Se você quiser ir numa festa, por exemplo, e aproveitar a festa, vai ter um jantar especial lá. O que você faz para chegar na festa e comer para danar na festa? É fazer exercício no dia e comer pouco no dia. Então, a orientação que é dada para a pessoa perder peso é a mesma orientação para a pessoa ter fome. Então, isso é um fracasso programado. Então, é não comer o tempo todo. Comer de 3 em 3 horas é comer o tempo todo, porque não dá tempo da liberação da insulina. Como é que é o mais fácil de você entender? Não dá tempo da insulina que foi liberada na hora que você comeu, em 3 horas ela não baixou ainda. E a insulina bloqueia a nossa queima de gordura. Então, se você comer de 3 em 3 horas, mesmo comer comida boa, mesmo que não for um lanche porcaria, você não libera a queima de sua gordura. Então, comer de 3 em 3 horas é coisa do passado, sabe? E é coisa do passado e eu vejo muita gente ainda fazendo isso. Falta de informação mesmo, falta de vontade, tá? De melhorar. Então, alimentação intermitente temos que dar um tempo para o nosso pâncreas. É isso que eu falei ali atrás. Para quê? Para ele ajustar a insulina. Isso aqui é um desenho interessante. Deixa eu mudar aqui. Isso aqui, o pâncreas é esse aqui, gente. O pâncreas é esse órgão. É um órgão, ele é tão importante que ele é lá atrás do nosso organismo. Ele fica atrás, bem atrás mesmo, para não ser alvo de pancadas e tudo mais. Entendeu? O pâncreas, ele aqui tem as idiotas que liberam insulina, o glucagon, e ele fica justaposto aqui, ó, aqui fica justaposto ao intestino delgado, porque ele libera secreções ali, e ele no sangue ele libera a insulina, que é um hormônio que ajusta, né, o nosso metabolismo. O que a gente tem que saber aqui da insulina e do pâncreas, principalmente, é que esse ajuste metabólico, esse ajuste, o que a insulina faz? A insulina não é só para colocar a glicose que foi liberada para dentro da célula, não. Esse é um ponto básico, que a maioria das pessoas sabe. Mas a insulina, ela tem outras funções. Uma das funções da insulina, se ela estiver alta, ela tem sensores para a nossa gordura não ser queimada. Então, o que eu quero aqui, para não ficar muito extenso, é dizer que se a insulina da gente está alta, a gordura não vai ser quebrada. Porque, teoricamente, se ela está alta, tem alimento entrando. Se tem alimento entrando, para que eu vou estocar? Né? Para que eu vou queimar a gordura se está entrando? Então, na verdade, é o contrário. Se tem alimento entrando, vou estocar. Tem alimento entrando, vou estocar. Você vai engordar e não vai deixar, não vai perder gordura. Deu para entender? Eu vou me fazer um pouquinho mais claro aqui. Ó. Isso aqui vai ser interessante, que eu já fiz isso algumas vezes, em alguns gráficos, mas eu acho que vale a pena a gente fazer de novo. Aqui por exemplo, você lanchou, esse vermelho aqui é o pico de glicose, que na verdade é o pico de insulina. Aqui você almoçou,
Aí você não lanchou de tarde, você jantou. Tá legal? Vamos supor que esse vermelho aqui, esse vermelho é vamos colocar que ele é a insulina, colocar não, ele é a insulina liberada após a alimentação. Tá? A insulina que, quando a gente alimenta, a glicose aumenta e é liberada a insulina para organizar essa glicose aí. Então, aqui você tomou o seu café da manhã. Aqui é o café. Você tomou o seu café da manhã, comeu lá um pão integral, o que você comeu de uma fruta, né? De qualquer maneira, vai ter um pico de insulina, tá? No seu almoço, também vai ter o pico de insulina. E no seu jantar, você desculpa aqui que é médico escrevendo. Então, a letra é ruim, mas eu estou falando aqui. Então, no jantar também tem um pico de insulina. E daí, Henrique? Esse espaço aqui, entre um e outro, se tiver 4 horas ou mais, a insulina, entre uma alimentação e outra, você vai ter uma baixa de insulina que vai dar tempo para a sua gordura ser queimada. Então, o que é importante aqui? É importante que você tenha uma diferença de pelo menos 4 horas entre uma alimentação e outra, para que o nível de insulina fique num nível que a gordura possa ser queimada. Porque a insulina, acima de determinado nível, não deixa a gordura ser queimada. Por exemplo, vamos voltar aqui para o vermelhinho, vamos mudar o vermelhinho. Vamos supor que aqui você pegou e lanchou aqui, ó. A insulina está baixando e você lanchou. E entre o almoço e o jantar você também deu uma beliscada. E do jantar antes de dormir você deu uma beliscada. Isso aqui, o que acontece? Isso aqui não vai acontecer. Essas 4 horas não vão acontecer. A insulina, deixa eu colocar uma reta. A insulina aqui, a linha da insulina vai ficar assim, muito acima da linha que ela deveria ficar para que houvesse a liberação da queima de gordura. Então, o que é importante aqui? É você lembrar que se a insulina está alta o tempo todo, quer dizer, se você come a cada 3 horas ou menos, a insulina vai estar alta acima do nível de queimar a gordura. Se você dá um espaço de 4 horas entre uma alimentação e outra, isso é alimentação intermitente. Se você fizer o jejum intermitente é uma alimentação intermitente estendida, né? É claro que aqui durante o dia você não está fazendo jejum no dia todo. Você está fazendo uma alimentação intermitente sem comer lanches. Até lanches bons, vamos dizer assim, saudáveis. Mas como hoje o lanche a maioria é porcaria, que é mais fácil, então a gente vai tentar fazer isso. 3 alimentações por dia, sem comer nada entre elas, tentando dar 4 horas. Só isso você já consegue ter um emagrecimento muito saudável. Muito saudável. Então, vamos alimentar intermitentemente. Então, o que a gente tira aqui? Evitar lanche. Evitar os carboidratos artificiais, porque são eles que dão maior pico de insulina, né? Açúcares, farinhas, e os alimentos processados, que nos alimentos processados tem carboidratos artificiais, tem açúcar, né? Tem açúcar no presunto, por exemplo, então, que dá um pico de insulina. E o pico de insulina não deixa você queimar gordura. Deu para entender? É uma coisa simples, não é tão óbvia assim, mas na hora que você entende, você não desentende mais. Olha que legal. Até é importante que eu já fiz um vídeo sobre a flora intestinal, né? Sobre a microbiota, microbioma. Então, isso é importante até para essas 4 horas são importantes para que a flora intestinal ela dê tempo dela se regular, né? Se você comer toda hora e carboidratos artificiais, as colônias elas vai aumentar a quantidade de colônia do mal, que faz a caloria ser absorvida mais rapidamente. Então, até nisso, essa alimentação intermitente vai ajudar. Então, o que eu quero que você, de novo, é uma mesma frase que eu falei no vídeo anterior. Não comece uma dieta que terminará algum dia. Deixa eu colocar aqui deixa eu mudar, porque eu quero falar isso com você mais enfaticamente. Não comece uma dieta que vai terminar algum dia. Você tem que começar um estilo de vida que vai durar para sempre. Tá? É o estilo de vida que vai durar para sempre. Dietas, elas são insustentáveis, infelizmente. Senão a gente não teria essa explosão de obesidade que tem aí e as doenças que cursam junto com a obesidade. Porque a obesidade, na verdade, é um sintoma. A obesidade, ela vem depois. Na hora que você fica obeso, você vê que tem uma gordura abdominal, já tem uma coisa que não está legal ali atrás. O seu metabolismo já foi desajustado. Então, você vai perceber esses benefícios e viver com muito mais saúde, sabe?
E é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Tá legal, gente? É um prazer sempre compartilhar ideias e compartilhar conhecimento aqui. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me comentem e me deem notícia, tá? Então, resumindo, não comece uma dieta que terminará algum dia. Comece um estilo de vida que durará para sempre. Combinado? Forte abraço. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, viu?